Agora, em relação à primeira questão, de uma espécie de realinhamento internacional de Angola sob a presidência de Eduardo dos Santos e sob a presidência de presidente João Lourenço. Olha, o facto do Estado angolano, o facto do Estado angolano não ter mantido relações econômicas com o Ocidente no pós-guerra é porque o Ocidente exigia um conjunto de pressupostos para obter a chamada Conferência de Doadores. Quando o Estado angolano, no pós-guerra, isto é, depois de 2002, pretendia realizar a Conferência Internacional de Doadores, o Ocidente reagiu de forma cética, dizendo, bem, primeiro tem que ver a questão da democracia, dos direitos humanos, do Estado de Direito, do combate à corrupção, só depois disso é que nós podemos fazer essa conferência. Ora, como o Estado na altura havia exigências ingentes de reconstrução, até de desminagem dos vários territórios que se encontravam ainda minados, teve que encontrar um parceiro que não estabelecia precondições ou precondicionantes, e esse parceiro foi o Estado chinês. O Estado chinês que patrocinou, que financiou, que emprestou bilhões de dólares ao Estado angolano, que, de certa forma, lhe garantiram ao Estado angolano o restabelecimento de certas condições materiais, infraestruturais, necessárias para o funcionamento do Estado. Agora, em relação ao presidente João Lourenço, o que ele faz é uma espécie de calibragem dessa relação com a China para virar-se para o Ocidente, mas atenção, sem que isto mine a soberania nacional, porque é isso que também ele disse no discurso de tomada de posse em 2017, que vamos estabelecer relações bilaterais com todos os países do mundo, desde que respeitem a nossa soberania. Agora, há sim uma leitura de vários cultores de relações internacionais que dizem que o presidente João Lourenço está a se afastar da China e dos americanos, da China e dos russos, para estar com os americanos. Bem, esta é uma constatação óbvia, porque o Estado angolano ele deve ter a capacidade de se relacionar com os Estados que ele achar melhores para a proteção dos seus interesses num dado contexto histórico. E nesta altura da sua doutrina, que é de desenvolvimento e da diplomacia econômica, quem são os Estados que têm os dinheiros? São os países ocidentais, com os Estados Unidos à cabeça. Mas isso também, atenção, não pode vir em prejuízo das relações que já existem entre o Estado angolano com os demais Estados, quer com a China, quer com a Rússia. Deve haver aí uma espécie de equilíbrio constante, um equilíbrio contínuo entre a manutenção da relação histórica de amizade que existe com a Rússia. Basta ver que o acordo de relações de amizade entre Angola e a União Soviética foi assinado pelo presidente Neto e Brezhnev em 76. Portanto, é uma relação bastante antiga e também não pode deixar de manter boas relações do tipo win-win com a China. Isto está aqui no manual que eu designo de cooperativismo win-win. Isto é, apesar das divergências, porque atenção também aqui, nem sempre entre Angola e a China houve boas relações, porque, como se sabe, no passado, desde a era de Mao Zedong e também de Deng Xiaoping, o elemento de relação privilegiada entre Angola e a China era a UNITA, de Dr. João Emílio Savimbi, não é? Diga-se também, ele tinha tido uma formação na China, na Academia Militar de Nanjing, não é? E a China, nessa altura, apoiava a UNITA, mas mais na lógica de contraposição com a União Soviética, porque também nessa altura, da década de 60, não há boas relações entre a China e a União Soviética, porque com a morte de Stalin, com a chamada destalinização, Mao Zedong tem receio de que essa destalinização possa afetar o poder de Mao Zedong. E, de consequência, como a União Soviética já estava, de certa forma, a apoiar o MPLA,
a China opta por apoiar aquele movimento contrário ao MPLA e acaba por apoiar a UNITA. Então, nesta relação conturbada deste período entre a China e Angola, só termina este momento conturbado na década de 80. Mas, além disso, há também o facto de que neste cooperativismo win-win, o que imperou não são os dictates do tipo de regime político que Angola deve ter para ter os apoios financeiros. A China respeita a soberania dos Estados. Os Estados são livres de terem os regimes políticos que quiserem ter. Isto até decorre dos acordos internacionais, dos pactos de 71 sobre os direitos sociais, políticos e econômicos das Nações Unidas, que no primeiro artigo fala de que cada Estado, cada povo, estabelece o regime político que quiser. E a China respeita isso. Então, neste cooperativismo win-win, a China não impõe dictados, emprestou o dinheiro, mas, como pode imaginar, também não pode haver muito dinheiro da China no contexto angolano, porque também depois a China pode criar condição, digamos assim, pode, de certa forma, condicionar a ação da política monetária e fiscal do Estado angolano. Enfim, estão a fazer sinal que o tempo está a passar, mas, em poucas palavras, é que cada contexto internacional dita o tipo de política externa que um Estado deve perseguir. Muito obrigado, professor. Gostaríamos que aqueles que se sentissem ultrapassados pelas exposições que o professor já está a fazer deixassem de fazer as questões, mas eu quero agora pedir pelo menos mais 3 intervenções. Num contexto internacional atual, de zangas entre as comadres, muitas vezes quem sofre são os estados periféricos do sistema internacional, não é? Sobretudo na altura em que há uma contestação cada vez mais imprimente sobre a legitimidade de uma ordem internacional hegemônica ou unipolarista, onde um é que manda, os outros obedecem. Então, neste contexto, Angola também tem vindo a tomar posições bastante claras. Por exemplo, no terceiro nível do Idealpolitik, quais são os atos que o Estado angolano atua para garantir que o sistema internacional seja justo e equilibrado e que satisfaça os interesses do Estado angolano. Um dos fatores é mesmo a reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Angola defende a chamada posição comum africana, que pede 2 lugares permanentes no Conselho de Segurança, com direito a veto, e 5 não permanentes. O Estado angolano defende a reforma das instituições financeiras multilaterais, saindo um bocado da lógica do voto através do peso do contributo financeiro para o voto democrático, isto é, um Estado, um voto. Porque o que é agora é que, nesses sistemas internacionais, quem tem mais dinheiro é quem dita as políticas monetárias, fiscais internacionais. O Estado angolano também defende o quê? Defende uma espécie de balança do poder. O que é a balança do poder? A balança do poder é quando, no sistema internacional, não há um Estado hegemônico, mas sim há uma espécie de proliferação de Estados com poderes mais ou menos consolidados. E é o que acontece agora. Temos potências regionais. Se o professor se for tão exaustivo, os estudantes já não vão comprar o livro. Então, algumas deviam ficar como provocações também. Não, é que isso aqui que eu estou a dizer é a ponta do iceberg, não é? Se vocês querem saber o que é isto, tem que comprar o livro para saberem o que está debaixo da ponta do iceberg. Mas, enfim, a balança do poder é mesmo isso, é quando há equilíbrio do poder e não há um Estado hegemônico que mine a paz internacional. Porque quando há um Estado hegemônico a quem não se pede prestar contas, esse Estado pode fazer o que quiser. Mas quando há muitos, esse Estado não pode agir como ele quiser, porque sabe que pode ser indicado, pode ser contrabatido ou contrariado por outras potências regionais. E aqui, este interesse do Estado angolano em manter o chamado balança do poder, que é contrário à potência do poder, ou a um poder hegemônico superpotente que mina a estabilidade internacional. Em resumo, em vez do might makes right, para o right makes right, né? Não é só o poder que determina o que é certo,
mas o certo em si. Muito obrigado. Agora, em relação à questão das vantagens e desvantagens na concessão deste manual, as vantagens são, acho que tem mais vantagens do que desvantagens, não é? Não sei se a pergunta é esta que colocou. Estudantes, académicos, etc, etc. Um produto nosso, não é? Escrito por um angolano, para os angolanos, mas também para o mundo, que tenta explicar as dinâmicas de uma matéria importante na existência do Estado angolano, porque, atenção, o Estado angolano, ao fim e ao cabo, é fruto das várias diplomacias, é fruto das políticas externas consequentes. Porque se, por exemplo, não tivesse havido o empenho dos antigos diplomatas para a legitimidade internacional do Estado angolano no contexto internacional, hoje ainda estávamos em guerra, não é? Estávamos em guerra, hoje não estávamos aqui nesta sala a falar da política externa, estaríamos, se calhar, em bases militares a fazer a quitota, não é? A usar as armas para, enfim. Então, este manual traz aqui estes elementos todos que tentam explicar como é que essa política externa se cozeu ao longo da existência do Estado angolano e como é que se pode manter para fazer com que os interesses nacionais possam ser cada vez mais salvaguardados.